leitores do Bocão News. Estamos recebendo aqui no estúdio da nossa Web TV a atual presidente da União dos Municípios da Bahia, UPB, Maria Quitéria, prefeita de Cardeal da Silva, e candidata à reeleição que acontece amanhã, quarta-feira. Tudo bom, prefeita? Tudo bem, prazer estar aqui falando para todos esses ouvintes, né, e leitores, porque a gente sabe que vocês têm um jornalismo que fala para a Bahia inteira. Que bom. Prefeita, vamos começar aí. Por que a senhora quer se recandidatar, né? Se reeleger a presidente da UPB? Olha só, a gente, durante esses 2 anos, eu como presidente, tive a oportunidade de passar, também nos primeiros 4 anos do meu primeiro mandato, uma transformação dentro da entidade, de todo um contexto que ela viveu durante esse período. Me candidatei na chapa como secretária, tivemos, né, não logramos sucesso. Na segunda eleição fui como vice, ganhamos a eleição, né, o presidente Caetano fez um grande trabalho e a nossa diretoria realmente fez a diferença porque transformou a entidade em uma entidade não presidenciável em si. Ele descentralizou o poder, dando poderes a todos os diretores, onde todos poderiam atender uma vez na semana. Então, aquilo deu uma dinâmica diferente, deu um entusiasmo diferente e a gente começou a fazer realmente pontuar o que seria necessário para melhorar os municípios através da entidade. E com isso, me reelegi na minha cidade e fui para a eleição da UPB, onde sempre foi um propósito meu de estar junto, não sendo só como presidente, mas na chapa e participar atuando. Ganhamos a eleição, fizemos um trabalho, tivemos assim, um reconhecimento nacional. A nossa entidade hoje, ela representa a entidade mais organizada e mais representativa de todas as entidades. Isso foi reconhecido já por todos os presidentes de outros estados que visitaram a nossa entidade. Quem visitou teve essa oportunidade. E a gente fez esse trabalho durante esses 2 anos, conseguimos uma causa, eu acho que nobre, que é aumentar o FPM, mas com a participação da Bahia. A Bahia foi preponderante nesse processo, a gente ganhou 1% a mais, que foi uma conquista de 10 anos que a Confederação dos Municípios teve, e a gente, em apenas 1 ano, conseguimos esse 1% que a gente vai ter agora no mês de junho, e teremos outro no mês de dezembro, que já era o que a gente tinha conquistado antes. Então, com tudo isso, reestruturamos a casa, fizemos parcerias, o Tribunal de Contas, vocês olham pelas próprias contas, né, que hoje estão sendo aprovadas. Hoje nós temos a aprovação de mais de 80% das contas dos municípios. A gente teve já momentos de 46% das contas serem rejeitadas. Isso demonstra não só a responsabilidade do prefeito, como o compromisso que ele tem com a transparência. E a UPB fez um trabalho de levar o tribunal para perto das prefeituras, dando a eles o espaço para não só ser julgada as contas, mas também ser discutida e analisar o aspecto, né, de que aspecto as pessoas estavam trabalhando errado nas prefeituras, ou até as incongruências que o Tribunal de Contas às vezes aconteciam. Só que muitas vezes era distante da prefeitura e o seu secretário ficava sem acesso. Não sabia que poderia ir lá, consultar, levar suas informações. O nosso jurídico da UPB é um jurídico atuante. Nós temos um corpo jurídico na UPB que não são funcionários de hoje, são funcionários antigos, mas que hoje estão valorizados e sempre foram dedicados à entidade. Então, tendo esse espaço, e não é um contrato com uma empresa, é um funcionário da casa. Então, ele é para trabalhar para todas as prefeituras. E com isso, o que a gente pode concluir? Que a casa, com esses avanços, você conquistar 1%, você reestruturar a entidade. Antigamente, os gabinetes dos prefeitos eram no fundo, uma coisa escura, sabe, mal feita. A gente colocou para frente, valorizando quem é o dono da casa, que são os prefeitos. Colocamos lá um café gourmet com uma comida, que era aquele prefeito que chega em qualquer horário e está com fome do interior. A gente tem hoje um auditório totalmente reestruturado, que a gente faz lá. Só na nossa gestão, acho que foram mais de 5 ministros na nossa gestão dentro da UPB discutir o municipalismo, né? O ministro Arthur Quioro esteve lá por 3 vezes. Nós fomos preponderantes no processo dos mais médicos. Nós alavancamos a Bahia, um processo onde a gente foi para cima cobrar que o nosso país tivesse médicos.
que a gente tivesse direito a ter médicos nos postos médicos. Então, isso tudo a gente colocou a nossa cara na rua, a gente foi para cima, a gente fez um movimento SOS Prefeituras, conseguimos abrir no Congresso uma pauta para falar da crise dos municípios, conseguimos abrir uma pauta para falar da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, são duras perdas. A gente tem lá coisas que prefeitos falam, quantas vezes a gente está em Brasília com o pé inchado no final da noite. Eu lembro que eu tive discussão grave lá sobre os royalties que a gente conseguiu e que ainda não ganhamos, de fato, ganhamos e não levamos, mas com o Antônio Garotinho, embates fortes. Então, assim, eu praticamente vivo e respiro municipalismo. Eu gosto do que eu faço e acho que esse trabalho que eu fiz com muito carinho e os prefeitos reconheceram. Então, é por isso que hoje eu sou candidata. Acho que a gente teve alguns pontos que poderiam ter sido melhores. Concordo que a gente ainda tem algo a refazer. Tanto é que nessa nova diretoria a gente vai já fazer amanhã mesmo, na hora da votação, vai pedir a assinatura dos prefeitos para ampliar, né, criar um conselho consultivo com os presidentes de consórcio e associação. Isso vai dar uma transparência e uma abrangência maior na UPB em todos os estados, porque a gente vai trazer todas as regiões para casa, eles vão estar ali. E a nossa proposta é que o nosso governador eleito atenda ou mande um secretário uma vez no mês fazer o atendimento com os presidentes de consórcio. Porque a gente tem problemas que são diferenciados nas regiões. Então, nem a diretoria 7 membros, ela não tem como chegar e enxergar todos os problemas. Então, a gente enxergou que todos os estados aí, a gente tem aí o consórcio do Ceará de saúde, que está dando muito certo, e que a gente vai discutir com o secretário de saúde essa experiência. O próprio Rui já lançou as policlínicas, vai ser tirar aquela vinda dos munícipes, das cidades para Salvador, para ter o atendimento e colocar isso nas regionais. Isso vai ser, assim, um salto muito grande na saúde do nosso estado, né? Porque como já construiu o hospital e o problema não se cessa, é porque você precisa cuidar do doente lá na cidade. Não tem como estar em ambulância subindo e descendo, marcando consultas e filas quilométricas. Então, acho que vai ter um grande salto aí na saúde e na educação com essa nova dinâmica. E a partir dos consórcios e das associações. Então, é por isso que a UPB agora, a gente não só está renovando o mandato, a gente também está ampliando a gestão, está criando nova forma de governar, que é com uma participação de todos, de todas as regiões. Ótimo. Falando um pouquinho de campanha, você andou muito aí pelos municípios, falando com os prefeitos, e pesou um pouco para você a questão do apoio da irmã do governador. Por outro lado, a senhora teve o apoio aí do prefeito de Salvador, né? Como é que está isso? Olha, pesou para a sua campanha? Acho que eleição, a gente ganha a eleição, por exemplo, no nosso interior, e a gente vai trabalhando, e muitas pessoas que são da oposição vêm apoiar a gente. Por quê? Poxa, gostei do trabalho de Quitéria, gostei, não conhecia, ela calçou minha rua como prefeita, ela fez o saneamento, ela fez alguma obra que foi significativa. Então, aquela pessoa que não lhe conhecia, não lhe enxergava, ela passa a lhe enxergar. Isso aconteceu com vários prefeitos, vários. Falava, olha, na outra não votei em você, não te conhecia, achava você até uma menina, mas você trabalhou muito e vou votar em você nessa. Eu acho que isso aconteceu não só com o Neto, como com vários prefeitos. E essa forma da gente respeitar o outro e respeitar o político, que eu aprendi com o governador Wagner até, porque eu nunca fui política, mas a gente via a maneira que ele tratava todos por igual, desde o aliado ao não aliado. Isso é um respeito que a gente cria e a gente dá a essas pessoas aquele significado de que eu faço parte de uma democracia de verdade. Então, acho que isso é a UPB. A UPB ela não é de uma entidade de prefeitos partidários, ele é uma entidade pluripartidária e que congrega todos. E que ela é sustentada e paga os seus funcionários com a filiação das cidades, que hoje são representadas por pessoas que têm partido. Então, a gente, como a própria irmã de Rui e o próprio Rui Costa falou, ninguém é obrigado a votar ou pedir voto para mim ou para ninguém. Cada um tem suas preferências e é natural. E eu estou bem tranquila, acho que a vida da gente, a gente vai só acumulando experiência. E essa é mais uma experiência para mim, no âmbito geral. Como eu também tenho o apoio de pessoas públicas que foram lá, né? O próprio
Marcelo Nilo, Rosenberg Pinto, que são adversários dentro da Assembleia e que comungam da mesma opinião. Então, isso é democracia. Né? O Félix Júnior, que é do PDT, junto com o Marcelo, por mais confusão que a política tenha, a UPB ela não cabe esse tipo de confusão. A UPB é uma entidade de prefeitos. Ela é uma entidade que tem que ser respeitada todo aquele que entra na casa e que é filiado. Tanto é que ela é uma sociedade privada e que ela só deve qualquer tipo de resposta ou qualquer tipo de comportamento, se é ético ou não, aos próprios prefeitos. Ótimo. Prefeito, esse final de semana a gente recebeu algumas denúncias do ex-prefeito de Feira de Santana, Tarcísio Pimenta, que colocou que a UPB é uma entidade que não funciona, que é um cabide de empregos, e hoje o candidato à presidência também, Ricardo Machado, ratificou essas informações. Ele disse que realmente é uma entidade que é para atender desejos de políticos. Como é que a senhora vê isso? Como é que funciona essa questão dos funcionários dentro da entidade? Ele disse que, inclusive, lá só tem 9 técnicos para atender os 417 municípios e que isso não funciona, né? Como é que funciona isso dentro da casa? Olha só, nós temos hoje 70 funcionários, né? E que não foram colocados por mim. Na sua maioria, eu já encontrei lá. E são funcionários que até têm 20 anos na casa, 15 anos na casa, 30 anos na casa, que se sair hoje da casa, entrar na justiça, fecha a UPB também. Porque a UPB, ela é seletista, ela é contrato com todos os direitos. Assim, eu vejo até por uma forma de desconhecimento. Eu não entendo como que um ex-prefeito, né, que disse que participou... E que já foi do Conselho Fiscal da casa. Que já foi do Conselho, por que ele não tomou postura na época? Por que ele não tomou essas atitudes na época e hoje ele está criticando? Acho que até a gente aqui falar de quem já passou fica até feio. É melhor que ele busque outro caminho para... Agora, Ricardo Machado esteve aqui, ratificou, colocou realmente isso, que é um apadrinhamento de cargos a casa seria, né? Se foi e se realmente, inclusive, eu prefiro até não comentar, porque assim, lá tem pessoas que são ligadas a esse... Lá tem até, teve funcionária que agora é prefeita, como é o caso de Gilca Badaró, que foi prefeita antes, foi funcionária da casa e agora voltou a ser prefeita. Então, se isso é errado, ou é certo, ou é ético ou não, eu acho que não cabe a mim. Eu acho que o que eu precisei fazer na casa foi dinamizar o trabalho e colocar pessoas que nas suas funções hoje produzem. Se ainda é o ideal, não. Nada é ideal. Acho que a gente trabalha para melhorar todos os dias. E que cabide de emprego seria, né, na gestão dele ou em outras gestões. Eu não sei de que forma essas pessoas que hoje estão querendo falar da entidade e querem entrar na entidade dessa forma, sem respeitar as pessoas que estão lá dentro. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito ouvir certos tipos de comentário que eu tenho ouvido de pessoas que querem estar na casa né, e tem pessoas que são figurinhas assim repetidas em toda eleição, se encosta no candidato lá e faz campanha, que a gente não sabe qual é o interesse de entrar naquela casa, né? Eu fico preocupada realmente porque hoje aquela casa ela tomou uma alegria diferente, você entra, é uma energia bacana, as pessoas estão ali trabalhando com a graça, com a alegria de receber o prefeito. Nós já não temos uma prefeitura que tenha recurso suficiente. Você chegar numa casa onde as pessoas são, né, mal-humoradas e não tem um recurso, é pior. Então, acho que hoje chegar na casa, uma casa que está bacana, bem bonita, estruturada, que tem um espaço maravilhoso hoje para atender todos os prefeitos. Se o prefeito quiser fazer uma reunião lá, hoje tem uma sala enorme que nós construímos para poder... Antes era a diretoria, a presidência era uma coisa assim enorme, chiquérrima. Eu peguei a presidência e transformei junto com a sala de reunião em uma sala ampliada para 50 pessoas. Fizemos uma biblioteca, porque hoje nós temos os presidentes de consórcio e associação que precisam se reunir na entidade para discutir o futuro do município, o futuro dos municípios das regiões. Então, essas críticas eu até acho que é natural, né? Cada um faz a política como gosta. Eu prefiro falar do que eu faço, em vez de falar dos outros ou do que está errado. Eu nunca antes aqui, candidata, não me lembro de ter criticado alguém ou um outro candidato. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros. Eu não estou dizendo que sou perfeita e os que passaram, mas aprender o que deu certo e transformar. Né? A mesma coisa de chegar numa repartição, numa entidade. Eu já fui secretária.
Eu cheguei na secretaria, muita gente que estava na secretaria não voltou na época como prefeito, e eu acho que não deveria ter tirado, não tirei, porque eu tinha que aprender com aquelas pessoas que já estavam ali, respeitar o espaço de quem está. Então, acho que não tem ninguém no lugar nenhum por um acaso. Se estava ali funcionário que é cabide de emprego, é porque alguma coisa ele faz e faz bem feito. Acho que são acusações que precisam ser repensadas e as pessoas precisam ter um pouco mais de ética na política. E ali não é uma empresa pública, é uma empresa privada. Agora, outro ponto que a chapa de Ricardo também colocou para a gente é que dentro da entidade tem parentes seus que trabalham lá, que inclusive com cargos que chegam a 15 mil, que seria até maior do que alguns prefeitos, né? É verdade isso? Há parentes da senhora lá trabalhando na entidade? Como é que é isso? Olha, na gestão de Caetano, ainda na gestão de Caetano perdeu o superintendente e me pediu para indicar uma pessoa que está lá e que é minha parente. E que ela saiu de um emprego que ela ganhava até melhor, mas que por responsabilidade a gente confiar, ele me pediu e eu coloquei. Não entrou na minha gestão, entrou na gestão de Caetano. No meio da gestão dele, entrou uma única parente minha e que está lá, como tem de N ex-presidentes, né? Até a gente sabe, hoje o Bigode, que é um funcionário antigo, é irmão de Orlando Santiago, está lá até hoje. E a gente tem parentes de ex-prefeitos ou ex-presidentes. E não entrou na minha gestão, não foi nomeada por mim. Não fui eu, Maria Quitéria, que dei o cargo. Foi Caetano, na época, que colocou. E também não foi a pedido dela, nem necessidade da gente. Foi um pedido de Caetano, de uma pessoa para trabalhar, na época, no lugar do superintendente, que tinha saído para ser candidato. Então, eu achei por bem, na época, de ajudá-lo e colocamos uma pessoa, mas não que eu, Maria Quitéria, tenha colocado. Apenas essa pessoa trabalha. Somente. Pronto. Prefeita, outra questão foi pontuado aqui também tanto por Tarcísio na época, no fim de semana, e Ricardo hoje, a questão do superfaturamento de contratos, e ele citou a festa do encontro, o terceiro encontro de prefeitos, que foi realizado lá no Vila Galé, como uma festa super valorizada, né? Por que a senhora decidiu fazer grandes eventos na sua gestão? A senhora acha que realmente os prefeitos precisam desse momento mais de diversão ou de algo nesse sentido? E por que nesses locais considerados tão grandiosos assim? Olha só, esse evento do Vila Galé começou na época também de Caetano. Eu era vice-presidente, na época eu lembro que estava no meu município, inclusive o recurso da UPB tinha sido bloqueado porque a UPB sofreu algumas apreensões por conta de dívidas trabalhistas. E eu lembro que eu saí do meu município correndo na época da minha eleição para tentar desbloquear, para fazer o pagamento dos funcionários. E nisso o Caetano queria um evento para receber os prefeitos eleitos e dar conhecimento aos reeleitos de coisas novas. E era uma ideia de fazer um evento em um lugar fechado, onde não tivesse acesso de pessoas para ficar conversando ou vendendo coisas, porque muitas vezes o prefeito deixa de ir nos lugares porque tem muita gente vendendo facilidade. A verdade é essa. Eu lembro que minha amiga Rilza sempre reclamava, dizia, eu não vou na UPB, eu não vou não sei aonde, porque quando chega lá, 500 pessoas para poder vender as coisas, a gente acaba que perde um tempo danado só de ouvir, porque tem que ter educação, vai ter educação. E aí Caetano falou, e ele escolheu Vila Galé pela amizade, por ser do município dele, fez uma negociação, um preço bom. Todo recurso que é feito o evento não é recurso público, porque é um recurso de patrocínio. Então, não é nada que tire da UPB, é tudo de recurso patrocinado. Então, não é um evento que a UPB ou o prefeito ou a prefeitura. E nos primeiros anos de Caetano não cobrou taxa. No meu evento, a gente já começou a cobrar uma taxa para poder exatamente ter algo a mais que não fosse da casa, quando a gente não conseguia um patrocínio total. Mas nunca interferiu isso na vida financeira da UPB. O evento do Vila Galé. E, assim, é um dos eventos que mais os prefeitos cobram. Que mais eles cobram. Porque é o momento que ele está com os técnicos, com o secretário, com as pessoas dele, com os outros colegas, conversando de experiências. Inclusive, a nossa proposta seria fazer esse ano com experiências diferentes no centro de convenções, trazendo experiências de fora. Mudar o formato, porque a gente é dinâmica, né? Gosta de sempre inovar. Mas não tem nada aqui, porque, sei lá, o aqui. É sempre um lugar que fosse mais protegido para não ter interferência. Porque se você for nos 3 dias e vocês vão sempre, vocês observam que as pessoas estão ali dentro do auditório. É muito raro um prefeito... É para concentrar, né? É para concentrar. E eles não dispersam, porque são palestras boas, são pessoas que estão ali
normalmente a mulher do prefeito ou a secretária ou um secretário estão ali imbuídos de ter aquele momento. A gente fala até que é assim, até uma coisa, o prefeito fala, poxa, Quitéria, você traz a gente para um lugar desse e a gente não pode ir nem na praia. É complicado. Então, assim, eu procurei continuar um trabalho e mudei um pouco a cara. Porque no primeiro ano eu fiz da educação, trouxe o ministro da educação, botei um foco direcionado, foi um ano que a gente ia ter um aumento do piso muito grande e a gente conversou com o ministro deu, ajudou, saiu na mídia inclusive que o ministro falou, poxa, o prefeito tem que pagar o piso e tem que ser punido por isso, porque a lei de responsabilidade fiscal vai punir. Então eu acho que, o que é que esses candidatos fariam? O que é que a UPB faria se não fosse um encontro desse? Eu fui para um encontro de secretários de saúde, teve em Brasília, que foi muito maior do que o nosso. Eu fui para no Espírito Santo, que o Ministério da Saúde e os secretários de saúde do país fizeram, que foi um evento mega. Quer dizer, o prefeito não pode fazer um evento, a gente não pode dar esse prazer, e a gente que tem tanto serviço prestado e temos a responsabilidade dos municípios, não podemos ter um momento que seja de reunião, de acolhimento e que seja... Poderia até ser de festas, né? A gente só faz os jantares nas noites, mas poderia ser um evento de festa. Por que não? Todo mundo tem direito, o sindicalista faz festa, a CUT faz festa, todo mundo faz festa. Né? Até a gente confraterniza, né? Acho que vocês devem fazer uma confraternização, por que não? Agora, de onde vem esse recurso? Se fosse um recurso que a gente não tivesse a condição, ou que a gente fosse tirar para prejudicar, pelo contrário, nós conseguimos fazer o evento, conseguimos reestruturar a casa toda, compramos máquinas novas para a questão da engenharia, melhoramos o sistema de engenharia, melhoramos a estrutura física da casa, que tem 50 anos, estava cheia de infiltração, de problemas de engenharia, a gente conseguiu arrumar e conseguimos estruturar a casa. Como que não? Né? Você aos pouquinhos, claro que isso economizando, né? Deixando de gastar com bobagens. A casa ela tem uma arrecadação que ela pode hoje ter, amanhã não ter, porque a prefeitura passa por dificuldade e o prefeito desfilia. Então a gente não tem, é um recurso que então a gente precisa manter os salários. E a folha da UPB é alta realmente, porque tem os encargos, tem plano de saúde, tem todos os direitos. Então não é uma entidade, não é uma empresa realmente não, é uma empresa séria, é uma empresa forte. E que por isso que eu me preocupo muito quem vai entrar. Se vai, as pessoas que estão lá são famílias. Vão ser demitidas? Como teve, meu vice-prefeito da minha cidade era funcionário da UPB, foi demitido. Se ele era vice, graças a Deus. E quem não era, não tinha do que viver, uma pessoa já... né? Então a gente às vezes... Eu tenho uma responsabilidade com as pessoas, eu acredito que todo mundo tem que ter. Não pode chegar e demitir amanhã porque eu não quero mais o seu serviço. Primeiro me dê a oportunidade, me mostre o que você quer. Então aí eu vou fazer. Então acho que a entidade ela está crescendo gradativamente, está progredindo. Tem ainda as falhas. Eu queria que a entidade só tivesse técnicos. Quem dera eu possa pagar para os meus funcionários faculdade, como a gente tem agora um convênio com a Caixa Econômica, de capacitar. A gente capacitou vários funcionários da UPB agora com a Universidade da Caixa. Então, a gente pode ir capacitando e as pessoas têm vontade de crescer. Acho que é por aí o caminho. Qual é a arrecadação da UPB mensal É porque eu não sou financeiro, então normalmente eu nunca sei. É em torno de 400 mil, 400 e poucos mil. Porque Bosco, na nossa diretoria, ela é dividida. E tem o Conselho Fiscal. Quem aprova as contas da UPB é o Conselho Fiscal. Quem avalia as contas é o tesoureiro. Não é a presidente, não é A gente tem um corpo jurídico, tem um corpo técnico e tem uma diretoria. E tem um Conselho Fiscal, que é quem aprova. Inclusive, se Tarcísio está falando isso, ele antes aprovou as contas. Né? A gente... Então, tem Agora, o que a gente não pode chegar ao ponto de ser insano ou irresponsável e fazer da UPB, da nossa entidade, querer que ela seja uma empresa nossa. Ela é uma empresa que está ali para servir o prefeito. Ela não pode estar trabalhando, se ela estivesse trabalhando ao bem de um ou de dois, não, mas ela trabalha ao bem de todos. A gente teve lá mais de 50 milhões de operação de crédito para as prefeituras. A gente fez mais de 23 milhões em projetos para convênios. Então, assim, a UPB ela tem resultado. Quem usa a UPB de fato, os prefeitos que utilizam, que fazem os projetos, quantos e quantos processos, a gente tem lá prefeitos, inclusive, que está contra a gente aí na nossa outra chapa, mas que são servidos pelo nosso corpo jurídico da UPB. Então, me preocupo muito quando eu fosse falar, porque o jurídico da UPB é muito bom mesmo.
Muito bom é ao ponto de os prefeitos ligam para saber sobre licitação, como fazer licitação, os funcionários das prefeituras utilizam muito o nosso corpo técnico. Então eu me espantei até quando eu ouvi certos comentários sobre a entidade. E você, claro, que deixa as pessoas tristes, né? Quando você foi que a UPB não faz nada, a UPB não funciona, e aquelas pessoas estão ali todos os dias trabalhando, fazendo o quê? Agora, por que o site da transparência da entidade não funciona? A gente até tentou acessar hoje, essa parte está fora do ar, é alguma questão técnica mesmo? Ou é... Não funciona. E outra coisa, a UPB ela não tinha antes da gente. Ela começou depois da gente. Inclusive, foi Caca a colocar e publicar. Caca, o prefeito de Miguel Calmon, ele era da diretoria, ele era o diretor financeiro. Eu lembro muito bem, nas primeiras reuniões, ele falou, olha, gente, eu vou implantar aqui como se fosse uma licitação, né, para compra de produtos e tal, porque a gente compra o quê? Material de limpeza, essas coisas. A UPB, ela não tem. Eu vejo as pessoas falarem algumas coisas, eu fico sempre rindo, assim, meu Deus, parece que vai fazer algum... A UPB não tem contrato com advogados, a UPB não tem contrato com contabilidade. Tem uma assessoria de contabilidade como aqui deve ter, uma coisa pequena, mas não tem nada de exagero, porque nem tem condição. Não há contrato superfaturado. Não tem nem como, entendeu? E aí eu fico, meu Deus, às vezes as pessoas ficam assim, eu fui abordada por algumas pessoas depois da minha eleição, Quitéria, eu quero ver o UPB, não sei o quê. Falou, a UPB, se você não tiver nada para trazer, para tirar, não tem. Então eu sempre brinco, eu falo, gente, então eu não sei o que é que também, às vezes as pessoas têm na cabeça sobre a UPB. E ela tá lá, eu estou sempre à disposição, eu acho que o site deve ser algum problema técnico, mas... Foi depois da nossa gestão que a gente implantou colocar tudo no site, os pagamentos, tudo que é feito, a própria folha. Isso lá é para vista do mundo. Inclusive, tem até direito a diária, eu nunca peguei. Normalmente, o que a gente fala, eu falo que eu gasto muito de roupa. Eu falo, esse negócio de roupa, essa nova gestão, eu vou aprovar um auxílio paletó. Porque eu gasto muito de roupa representando prefeitos. Verdade. Prefeita, a senhora falou que conseguiu reduzir aí a questão da rejeição das contas de algumas prefeituras, mas muitos ainda se queixam sobre isso, né? O que nessa segunda gestão da senhora, a senhora vai conseguir melhorar esse índice aí? Eu acho que a nossa grande vitória agora será aprovar uma resolução que nós temos na UPB, que retira do índice de pessoal os programas federais. Se nós conseguirmos isso, que eu acho que tem tudo favorável, a gente vai ter aí um problema e um peso na cabeça dos meus colegas a mais, como o meu município. Porque esse ano, a maioria dos prefeitos teve que demitir para se enquadrar. E quem é que na sua cidade quer demitir gente? Né? O prefeito vai para a reeleição. Eu não tô, mas a gente sente ter que botar pai de família, mãe de família todo ano para poder adequar uma lei. Porque às vezes eu falo assim, não, dinheiro, eu deixo de comprar qualquer coisa, mas eu não deixo de pagar meu funcionário. Então você ter que demitir por conta da lei é um peso muito grande. Então eu acho que a gente tem uma consulta lá no tribunal, nós fizemos uma pesquisa no Brasil, já tem outros estados que usam essa resolução interna do tribunal, falando que porque os programas foram criados pelo governo federal, e então eles não são de responsabilidade do município, podendo ser iniciado ou acabar do outro dia. PSF foi um programa que foi criado por lei federal, não foi por lei municipal. Então, se o governo federal resolver modificar ou retirar esses programas, não vai ser responsabilidade do prefeito. Então, por que contabilizar essas pessoas que estão trabalhando como funcionário? Ou até fazer concurso público, né? Porque muitos municípios fizeram. Então, a gente sabe que esses programas federais, eles sendo retirados, você tira o maior peso. Antigamente as prefeituras funcionavam como? A escola, um posto médico, um hospitalzinho e mais nada. Uma limpeza pública e pronto. Hoje não, hoje a gente tem CRAS, CREA, PSF, vários programas que foram criados depois, né, que os municípios se tornaram federados e depois da lei de responsabilidade fiscal, aumentou mais ainda o número. Então hoje, tirando isso, eu acho que é uma grande conquista nossa, inclusive do nosso corpo jurídico, junto com a gente que viajamos a alguns estados para conhecer como funcionava isso nos outros estados e agora outros estados também já estão copiando, né? O exemplo do Paraná, Rio Grande do Sul, estão lá fazendo a mesma coisa. Teve outros estados que não conseguiram, que foram negados, mas teve um entendimento que já conseguiu. Então, eu acho que é a nossa grande coisa. Eu falo que a minha luta é para que nós, prefeitos,
prefeitos e prefeitas, que temos mais de 60 mulheres, saiamos das nossas prefeituras sem ser ficha suja. Porque a maior preocupação é que daqui a pouco a gente não vai ter mais prefeito e prefeita que queira entrar na política ou que saia, que possa se candidatar a outra coisa, porque ele vai estar ficha suja. Entendi. A senhora conseguiu instituir o curso de gestão pública, que a senhora disse que ia tentar fazer? A gente fez, né, já fizemos 2 módulos, inclusive, e agora a Universidade Federal, a parceria que a gente tem, a gente conseguiu lançar, inclusive, um livro, né, que foi feito um estudo dos casos concretos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal aqui na Bahia. Foi uma parceria da UPB com o Dr. Celso Castro e a Universidade de Direito. Esse curso que a gente fomenta, inclusive hoje eu já faço nessa pós-graduação de gestão pública, mas lá dentro da instituição a gente tinha uma parceria com a fundação que programou fazer um novo curso, apresentou uma proposta, a gente achou cara, porque a entidade, ela, como eu disse, não tem coisas que a gente tem que fazer em parceria com os prefeitos e as prefeituras não têm recurso. Porque você tem que mandar quem que vai fazer esse curso, é o prefeito, é o funcionário, é o técnico, quantas pessoas. Então teve prefeituras que de início colocaram os nomes, colocaram 10 nomes até de prefeituras grandes e depois elas recuaram. E aí a gente ficou com receio, que a gente vai implantar em EAD, à distância. Porque junto com, aí sim é mais fácil e mais barato. Tanto para a entidade quanto para os prefeitos. Que ele pode botar na sala lá da prefeitura e fazer em EAD. Essa é a nossa proposta agora. Já tem um estudo, inclusive a gente já tem uma sala na UPB para isso, com acústica, para fazer essas... Só falta a gente comprar o equipamento, ou em parceria que a gente vai fazer, ou a gente comprar o nosso próprio equipamento para fazer as aulas à distância. Ótimo. Prefeita, a gente recebeu uma informação de que o estatuto da UPB não prevê reeleição. E no seu caso, a senhora vai tentar aí uma reeleição. Como é que fica legalmente isso? Olha, como eu disse, ela é uma empresa, ela é uma associação particular. Não, é privada, então ela não é pública. Então tudo que não está vedado é permitido. Inclusive nós já tivemos reeleição. Eu própria fui reeleita. Eu não era vice, hoje eu sou reeleita. As pessoas que estavam na chapa também teve alguns. Mas isso está previsto no estatuto. Emerson Leal já foi reeleito na UPB. É porque quem não... Você é novinha. E não é da história também. Mas já tivemos 2 presidentes reeleitos. Inclusive, Alberto Muniz, que é prefeito hoje de Utinga, era da chapa de Emerson Leal, que se reelegeu os 2 também. Já teve reeleição porque não é vedado. E no poder privado, tudo que não é vedado é permitido. Então tá tudo ok. Tudo ok. Manda uma mensagem então para a gente finalizar. Boa sorte no seu processo. Obrigada. Qual a mensagem? Eu falo que para a mulher tudo, parece que para mim tudo é sofrido. Essa eleição, mais uma eleição, eu acho que também, teve alguém que me disse assim, Quitéria, mas quando a gente sofre é porque a gente tem emoção, porque a gente tem vontade. E isso eu fiquei comigo na cabeça. Se a gente não sofrer, se a gente não sentir, a gente vai para as coisas sem vontade. Então, eu acho que essa eleição, por tudo que eu passei, por tudo que eu sofri, por todas as calúnias e tudo isso, eu me sinto hoje mais forte como mulher, como cidadã e principalmente como líder. Porque eu provei para mim mesma que, mesmo com tudo isso, a gente é capaz. Então, os meus colegas, eu só tenho a agradecer o apoio, as ligações, as mensagens, até as indignações que a gente escutou e que são, né, próprias do ser humano, da gente se indignar com as coisas erradas. E eu digo que eu saí, uma pessoa muito querida minha ligou para mim e disse... Eu falei, às vezes eu tinha vontade de dizer assim, olha, poder, isso para mim, se para alguém isso é poder, para mim isso não significa poder. E eu falei, poxa, tô vendo que estão lutando tanto para ter isso que eu acho que eu vou deixar. Aí a pessoa virou para mim e falou, mas como é que você vai deixar para uma pessoa que em nenhum momento teve um ato de solidariedade a você, de compaixão? Então, é complicado. Então, você tem que ir até o fim, porque você merece onde você está. Então, acho que o que eu deixo de mensagem para as pessoas, em todos os aspectos, eu acho que na vida da gente, é que todo início, às vezes feliz ou conturbado, vai vir com um crescimento e um aprendizado. E isso, para mim, cada eleição, cada fato na política é um aprendizado. Acredito que
assim como eu, muita gente tem a vontade, às vezes, de estar em algum espaço, de galgar algum emprego, alguma coisa, e se sente, às vezes, incapaz. Eu tenho um exemplo que eu acho interessante. Tenho duas meninas na minha cidade, uma mais velha, que trabalhava na feira, que tinha um box, tem um box na feira. E tem a outra que era universitária, tinha acabado de se formar. E eu pedi para as duas irem fazer um curso do Sebrae para ver qual das duas elas seriam... se adaptariam bem à função que seria de multiplicador. E aí, aqui se formada, lá tal, tinha acabado de formar, a segunda, a outra meio que é quase analfabeta, veio para o curso. E aí a formada falou, gente, só tem secretário aqui, poxa, não vou não, vou ficar aqui não, vou embora. E a outra semi-analfabeta virou e disse assim, gente, eu não, que Quitéria me mandou vir é porque eu sou capaz, então eu vou ficar aqui. E hoje a minha multiplicadora, assim, deu um show, fez mais de... Então eu acho, gente, quando a gente quer as coisas, quando é da vontade de Deus, ninguém tira não, tá tudo no caminho aí. E seja amanhã vitoriosa, estarei sempre do mesmo jeito, para mim não faz diferença, mas tenho certeza que combati o bom combate e com lealdade a mim mesma e ao meu colega, sempre falando a verdade. Para mim é o que importa. Obrigada, prefeita, e boa sorte. Obrigada. Bem.